calote aéreo. No fim do ano passado, milhares de passageiros em todo o país que programaram viagens no Natal e no Ano Novo não conseguiram embarcar porque a empresa Itapemirim cancelou os voos. E boa parte das pessoas não sabe até hoje quando serão ressarcidas. Manu Militão viaja com a família todos os anos. São 52 pessoas. Em 2021, com o hotel e passeios pagos, não conseguiram decolar para o destino escolhido. Eles haviam comprado as passagens aéreas na Itapemirim. Quando a gente fica sabendo de última hora que as nossas passagens caíram, né, a gente ainda tinha um resort fechado, né? E o resort estava fechado, assim, era quase um prédio inteiro do resort só para as famílias, para as nossas famílias. O que a gente faz? E o resort também, assim, eles não têm culpa disso. Eles não devolvem o dinheiro. Havia uma reserva que tinha sido feita no início do ano passado, né? E eles, no contrato do resort, eles não devolveriam o dinheiro. Então, a gente ia arcar com mais do prejuízo do resort. O que a gente fez? Começamos uma corrida para outras companhias para poder comprar essas passagens e não nos abalarmos, né, ainda por cima, né? No ano passado, a companhia aérea suspendeu sem aviso prévio os voos um pouco antes do Natal. Mais de 45 mil pessoas em todo o país que tinham comprado passagens marcadas até 31 de dezembro ficaram no prejuízo. Na ocasião, a empresa disse que a paralisação seria temporária. Assim que os voos foram cancelados, a ANAC, a Agência Nacional de Aviação Civil, suspendeu o certificado de operador aéreo da Itapemirim. Desde então, a ANAC disse que está fiscalizando a companhia, como determina a lei, na assistência aos passageiros prejudicados para realocação em outros voos ou reembolso integral dos bilhetes vendidos. A ANAC também explicou que cumpriu o papel de fiscalizar as condições técnicas para a Itapemirim atuar no mercado aéreo de passageiros e não comentou sobre a análise da incapacidade financeira encaminhada ao Congresso Nacional. Hoje, a Itapemirim responde a várias ações na esfera administrativa pela responsabilidade civil, como pedido de bloqueios de bens pelo Ministério Público de São Paulo, além de processos relacionados ao direito do consumidor. Órgãos de defesa do consumidor em todo o país aplicaram multas à empresa ou firmaram acordos para os passageiros serem ressarcidos. Bom, em nota, a Itapemirim disse que está em processo de alinhamento com a ANAC para pedir a revogação da decisão que suspendeu o certificado de operador aéreo e assim voltar com as atividades. De acordo com a companhia aérea, 85% dos passageiros que não conseguiram embarcar já foram reembolsados. Bom, e para falar sobre o direito do consumidor lesado pela companhia, eu converso agora ao vivo com a advogada Francismar Pereira de Souza. Olá, boa tarde, seja muito bem-vinda. Boa tarde, Rafaela, é um prazer estar aqui novamente conversando com você. Prazer é nosso. Bom, a companhia diz que 85% dos passageiros, esses passageiros já teriam sido reembolsados. Vamos colocar aqui que tem 15% ainda que não recebeu, né? Tendo em vista essa informação que a gente leva como fiel informação da empresa. O que fazer? Judicializar é a saída? Eu estou fazendo essa reflexão a respeito dos dados porque a gente está vendo muito caso por aí, né? Parece que o número é maior do que a companhia alega. Mas qual é a saída para esse consumidor? Quais são as dicas? Bom, Rafaela, realmente o número é bem maior do que as pessoas, do que a própria companhia alega, né? O que acontece? Nesse caso, o maior benefício que o consumidor pode buscar é realmente entrar com uma ação de indenização por dano moral e material que elas sofreram pelo cancelamento do voo de forma totalmente invasiva, totalmente ilegal, de acordo com as normas consumeristas. Bom, nós tivemos normas específicas voltadas para a pandemia Covid. A partir de 1º de janeiro agora, novas regras voltaram. Aquelas regras do ano passado voltaram a valer. Como é que fica essa questão peculiar? Porque estamos em plena pandemia, mas é uma excepcionalidade também os consumidores que compraram e até hoje não receberam. Exatamente. Teve umas normas que foram editadas, mas vale informar o consumidor que
os direitos básicos deles, eles não foram violados por conta da pandemia. Isso ainda permanece. Então, o que ocorre? Caso algum direito do consumidor tenha sido violado, nós, advogados, nós recomendamos a todos que entrem na justiça ou procurem um advogado especialista em direito do consumidor, que é o mais seguro para eles, e entrem na justiça para poder resolver essa questão. Por quê? Porque o direito do consumidor ele ainda prevalece, mesmo com algumas mudanças devido à pandemia pelo Covid-19. Doutora, e aquelas pessoas que compraram um bilhete da Itapemirim via uma outra companhia ou uma empresa que intermediou essa venda? De quem é a responsabilidade? Da plataforma ou da companhia, dos dois? É responsabilidade solidária? Como é que funciona? Isso. Quando nós entramos com esse tipo de processo, nós sempre buscamos o quê? Nós buscamos ressarcir o consumidor de forma, como você falou, de forma solidária. Então, nós colocamos as duas empresas, tanto a Itapemirim como aquela que intermediou a compra da passagem aérea. E se por acaso a Itapemirim enfrenta problemas financeiros, não consegue voltar a operar, em tese, para os próximos meses? Existe uma regra no direito de que parece que os trabalhadores são os primeiros a receber. O consumidor não tem prioridade, digamos assim, porque tendo em vista essas questões trabalhistas, né? Um acordo nessa esfera ainda de diálogo da Itapemirim com a ANAC é uma saída positiva também? Sim, um acordo extrajudicial ou até mesmo judicial daquelas pessoas que entraram já na justiça sempre é a melhor via. Só que, por exemplo, caso elas isso não aconteça, o que vai acontecer? Elas vão ter que entrar, se habilitar no processo que a Itapemirim entrou e realmente o primeiro a receber são os créditos trabalhistas. E, por último, são aquelas pessoas, como no caso dos consumidores. Então, a via de regra é, se você conseguir fazer um acordo de forma extrajudicial, que seja viável, então faça. Se não, entre com uma ação judicial e procure esse acordo de forma judicial. Bom, na prática, as operações estão suspensas, a companhia não pode mais vender passagens, né? E até ela fixar esse acordo, porque ela diz que está em tratativas ainda com a ANAC, a medida preventiva para os consumidores continua sendo essa, né? E depois, se voltar a operar, esse consumidor que comprar o bilhete e vai depositar ali uma confiança na empresa de novo, vale tudo isso que a senhora está explicando, né? A empresa precisa cumprir. Exatamente. As regras, quando a Itapemirim voltar a funcionar normalmente, como a gente diz, o que ocorre? Todas as obrigações que ela tem com os consumidores, sejam os antigos, que tiveram o calote, como a gente diz, né? Dos voos que foram cancelados, sem aquele prévio anúncio de 72 horas, e inclusive pode ser formal e por escrito, que a gente recomenda, as operadoras, o que acontece? Todos esses serviços devem ser feitos de forma correta. Então, voltou a funcionar, os direitos do consumidor devem ser respeitados. Caso não seja respeitado, pode sim buscar o Poder Judiciário para tentar a resolução desse litígio. Eu fiz esse questionamento porque, às vezes, a empresa pode argumentar, olha, estou em recuperação judicial, me reorganizando financeiramente. Não tem conversa para o judiciário, isso não funciona. As regras do direito do consumidor continuam claríssimas, como a senhora colocou. Sim. O direito do consumidor, vale falar aqui e ressaltar para as pessoas que o direito do consumidor é uma legislação específica, ou seja, especial. Então, todos que estão naquela cadeia de fornecedor e de consumidor, eles devem, sim, respeitar essas normas. Porque essa legislação é uma legislação especial. Ela, inclusive, está acima das outras legislações. Não está acima, lógico, da Constituição Federal. Mas tudo isso deve ser respeitado. Maravilha. Francismar Pereira de Souza, mais uma vez, muito obrigada pelas suas orientações aqui aos consumidores, pela participação. Boa tarde para você. Boa tarde, Rafaela.